Maravilha. Gente, pensar em interpretação é pensar em olhar, não é? Quando você olha as situações, você presta atenção que você não está interpretando com os seus olhos, você está interpretando com a tua mente, com os valores que você tem, com a história de vida que você tem, com aquela realidade de experiências que você teve na sua vida. Então, quando você olha uma situação, você olha com essa carga acomodada dentro de você, essa carga de informação, de conhecimento, de valor, de história, não é? De referenciais. Então, toda vez que você interpreta alguma coisa, algo está dentro de você, de maneira positiva ou negativa. Na verdade, você olha, interpreta, por quê? Porque tem alguma coisa dentro de você que traz algum tipo de experiência. No entanto, que quando existe alguma coisa que você não sabe, você fica inseguro, você fica com medo de tomar uma decisão errada, não é? Medo do novo, medo de uma coisa que você não tem controle, que você não conhece. Então, a gente tem a tendência sempre de, quando olhamos, trazer aquilo que está dentro de nós, como se a gente acessasse como um computador aqui todas as informações que estão dentro do meu coração, dentro da minha vida, com relação a tudo aquilo que eu já sei, a minha memória, não é? A minha mente, então, ela faz esse processo, trazendo para mim essa ideia de se eu vou interpretar de maneira positiva ou negativa. Se eu olho de maneira positiva, se eu consigo transformar o negativo em positivo, então eu vou reagir de maneira positiva. Se eu olho de maneira negativa, então a minha interpretação vai ser negativa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela está me dizendo, não, mas eu tenho capacidade para resolver várias coisas com tranquilidade, com calma. Só que em outras áreas eu tenho dificuldade, eu tenho nervosismo. E a minha pergunta foi assim, por que você não usa isso que você tem de facilidade, não é? Essa coisa que você fala que tem, para outras áreas da sua vida? Não é? Torne-se isso consciente, porque consciência, ela produz mudança. Pensamento, consciência, mudança. Então traz aquelas partes que você tem força, que você tem capacidade, pensa nisso, torna isso consciente e comece a agir a partir dessa visão, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu coração. Como Jesus interpretava as situações que estavam diante dele? Quando ele olhava uma pessoa doente, quando ele olhava uma pessoa rebelde, quando ele olhava uma pessoa hipócrita, como Jesus interpretava? Como Judas, como Pedro, quando Pedro negou Jesus, como é que ele agia diante das pessoas, como é que ele reagia diante das situações, né, de abandono, de medo, não é, de angústia, de se sentir como que judiado, abusado, não é? Hoje em dia nós vemos muitos relacionamentos abusivos, hoje em dia as pessoas aceitam ser abusadas, não é? Por quê? Isso tem uma história, atrás dela tem uma história de abuso. Não é? Uma pessoa ou que aceita ser abusada ou que se torna abusador, tem uma história atrás dela, e essa história faz ela ser desse jeito. Ninguém é do jeito que é simplesmente por ser, mas tem algo atrás, algo que está te prendendo, te amarrando, algo que está te trazendo prejuízos. São laços emocionais que acontecem dentro de você e você não consegue, né? Como se fosse como que você criou um muro de contenção, um muro de proteção, mas só que você está morrendo dentro desse muro de proteção. Isso faz mal para você. Gente, quando nós interpretamos de maneira errada a vida, as coisas, até as coisas de Deus, a Bíblia, quando nós interpretamos de maneira errada, nós vamos sofrer as consequências a partir disso. Nós vamos ter que andar mais, gastar mais, vamos ter que nos arrepender depois. Exatamente por quê? Porque interpretamos a vida, as situações, o que vimos de maneira errada. Tem uma pessoa que diz, se você ouviu, você não sabe, né? Se alguém falou para você, você não sabe. Se você acha, você também não sabe. Agora, se você vivenciou, você presenciou, aí sim, né? Aí sim você começa a saber de fato se aquilo ali é uma verdade, é uma meia verdade ou se é uma mentira. Quantas pessoas não estão assim? Ah, mas eu ouvi dizer. Não, mas todo mundo fala. Quando você interpreta a tua vida porque todo mundo falou, né, ou porque você acha, cuidado. Os meus instintos, cuidado com seus instintos. Se você não viveu, se você não viu, se você não presenciou, isso é uma mentira. Cuidado, cuidado. Já viu aquela frase que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Já ouviu isso? Quem conta um conto aumenta um ponto. E quantas pessoas não estão vivendo isso? Quantas pessoas não estão fazendo isso? Né? Aumentando sempre um pouquinho quando ela vai contar a história. Sempre vai a emoção junto, e aí você começa a ouvir aquilo, e ao ouvir você vai interpretar da maneira que a pessoa está contando.
Há uma brincadeira que é a telefone sem fio, né? Que você começa a falar uma frase para a pessoa e quando chega no final de 20, 30 pessoas, a frase mudou totalmente. Por quê? Há ruídos na comunicação, há ideias erradas de interpretação. E a gente muitas vezes sofre na educação dos filhos, nos relacionamentos, na vida profissional. Por quê? No relacionamento com o outro, com Deus, com a palavra de Deus. Por que a gente faz isso? Porque a gente interpreta de maneira errada. Porque a gente não tem a totalidade da coisa. Na segunda-feira, eu estava falando a você que uma das realidades fortes é que o povo judeu, ele busca conselheiros. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, isso mostra que eu preciso ter várias perspectivas. Eu preciso ter informação como um todo para que eu tome decisões. Eu preciso ter informação como um todo para que eu interprete da maneira correta, porque senão eu sempre vou interpretar da maneira errada, eu sempre vou ter problema nas minhas interpretações. Gente, então nossa proposta hoje é pensar em Jesus e como Jesus interpretava, o que Jesus usava. Me parece que Jesus não usava, ele não era dirigido pelas suas emoções, mas era dirigido pelo seu propósito. Olha a diferença aqui, ó. Jesus não era dirigido pelas suas emoções, mas ele era dirigido pelo seu propósito. Então, se alguma situação de frustração acontecia na vida de Jesus, não tirava ele do propósito. Eu vou repetir isso, gente. Escreve isso aí. Cadê o papel e a caneta? Jesus não era dirigido por emoção. Jesus era dirigido pelo seu propósito. Escuta isso. Escute. Jesus não foi dirigido por emoção. Então escuta, você não tem que ser dirigido por emoção, porque senão, sabe o que acontece? Você age aqui, daqui a pouco você para. Se você passa uma frustração, você desiste. Você não tem que ser dirigido pelas emoções, tem que ser dirigido pelo propósito, pela sua missão de vida. Jesus era dirigido por isso, não é? Ele sabia o que tinha que fazer. Jesus era dirigido pelo Espírito Santo. Diz o texto bíblico que o Espírito de Deus está sobre mim. Olha só que coisa tremenda. Nós vemos que Jesus então interpreta as situações de uma maneira, dentro de uma proposta totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a tomar. Pessoas não têm propósito, não têm missão, não têm direção, estão à deriva, estão tomando decisões, estão como que interpretando a vida de maneira errada, e isso vai prejudicar a sua vida. Saulo, seja bem-vindo aqui, Saulo, seja bem-vindo, vai multiplicando aí, vai convidando seus amigos para estarem conosco aqui. Gente, Jesus interpretava a sua vida, as situações diante dele, não pelas emoções, mas pelo propósito. E aí eu queria pensar algumas situações que Jesus passou e que mostram isso. Primeira delas, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie, que mande ceifeiros para a sua seara. Gente, Jesus olha as pessoas e consegue ver o coração delas. Jesus interpreta o sentimento das pessoas. E ele diz que são pessoas que precisam de compaixão. Pessoas que andam cansadas, desgarradas, sem direção. Pessoas que são uma presa fácil, porque uma ovelha sem pastor é uma ovelha sem direção, sem proposta de vida, sem capacidade de realização. E muitas pessoas estão como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, cansadas, sobrecarregadas, sem direção, sem propósito, estão querendo tomar decisões, interpretações, querem interpretar a sua vida. E o que fazem? Normalmente começam um monte de coisa e não termina nenhuma delas. Normalmente, escuta aí, se sente extremamente rejeitada e cansada. Começa a agir de maneira negativa, não é? E isso tem trazido prejuízos para a sua interpretação. Está interpretando a vida de maneira complicada, doentia. Qualquer situação de frustração, desiste, foge, vai para os seus traumas e seus vícios emocionais. E Jesus está vendo essa pessoa. Mas, gente, eu quero dizer uma coisa boa. O que Jesus faz para tirar elas dessa situação? Para levá-las a uma interpretação positiva. O versículo 35 diz que ele ensina. Ele ensina e, além de ensinar, ele traz demonstração de poder. Ele cura, ele restaura, ele prega, ele traz os valores do reino de Deus. Esses valores do reino, esse ensino de Jesus, Jesus diz: aprendei de mim, faz a gente interpretar a vida de maneira diferente.
de maneira saudável, de maneira a construir a felicidade. Entendeu? Isso faz toda a diferença na nossa vida, e eu queria chamar você para entender isso e começar a interpretar a vida, interpretar os relacionamentos, interpretar muitas vezes palavras negativas de uma maneira totalmente diferente, interpretar até a vida com Deus, porque às vezes você vai culpar Deus dos problemas, você vai culpar a palavra de Deus, vai interpretar, ler a Bíblia e entender tudo errado, interpretar de maneira errada, e vai agir de maneira errada. Como você interpreta, é como você vai fazer, porque aquilo se torna uma verdade dentro de você, e por se tornar uma verdade dentro de você, você vai viver aquilo como a verdade absoluta. Gente, isso é extremamente perigoso. Você está machucando pessoas, você está se afastando de Deus, você está tomando decisões erradas. Está entendendo, Mauro? Mauro chegou aqui agora, seja bem-vindo. Entenda isso. Uma outra coisa interessante é que Jesus também olha para os discípulos, interpreta algo profundo, porque ele chama aqueles discípulos e diz: eles precisam ser formados, eles precisam ser transformados. Jesus diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vem atrás de mim. Jesus percebe que eles precisam de um discipulador, de um mestre, de um mentor. Gente, um mentor é como Jesus usa para revolucionar o mundo. Você precisa de um mentor, você precisa buscar um mentor, alguém que possa cobrar você, tirar você da zona de conforto, alguém que forme você e transforme você. Isso faz toda a diferença. Quem tem um mentor vai mais longe, porque você só consegue ver até um certo momento. Existem situações que você para na sua vida, mas o mentor vem abrindo possibilidades para você, cobrando você a ir a um caminho mais alto, mais profundo, levando você a um lugar mais alto. É isso que Jesus faz. Ele vê aqueles homens, escolhe aqueles homens e torna aqueles homens pessoas mentoreadas, pessoas preparadas para revolucionar o mundo. Forte isso, não é? Claro. Como você está interpretando quando você olha para as pessoas? Como você está interpretando quando você olha para si mesmo? O que você está vendo? Quando você olha para você, o que você está vendo? Porque aquilo que você vê é como você vai interpretar. Gente, quero contar uma história para você, que você conhece. Pegaram 3 cegos e colocaram um elefante diante deles. E um cego pegou na tromba e disse: elefante é uma mangueira. Outro pegou no rabo e disse: olha, o elefante é uma corda. Outro colocaram ele no meio do elefante, e ele foi apalpando o elefante, ele disse: o elefante é uma parede. Gente, olha só, 3 cegos com uma visão totalmente limitada do que é um elefante. Às vezes você está assim, cego, por causa das suas emoções, querendo interpretar algo, achando que está certo, está só com um pouco da verdade, meia verdade, ou então com uma grande mentira dentro de você. Uma mentira nos seus relacionamentos, uma mentira na sua vida profissional, uma mentira com seus filhos. Você está querendo acreditar algo que não é verdade, que é mentira. Você sabe que é mentira, mas você está tentando ver se vira verdade. Meu, larga disso. Posso falar aqui? Vou falar. Posso falar não? Escuta, larga desse negócio. Está destruindo você, está acabando com a tua vida. Jesus em Marcos capítulo 1 fala: esses homens estão necessitando de mentoria, de discipulado, precisam de ajuda, precisam ser transformados. Para de acreditar em mentiras que você aprendeu e que hoje não fazem mais sentido. O tempo mudou, gente. Tinha um homem que disse assim: olha, meu pai tinha uma fazenda, meu avô tinha uma fazenda, meu pai veio para a cidade, ele tinha um pequeno jardim, e eu não tenho nem fazenda nem jardim, só tenho uma planta. Por quê? Porque a vida mudou, a realidade mudou, as situações trouxeram perspectivas novas, e eu não posso ficar pensando na fazenda. Eu já avancei, eu estou dentro de uma proposta diferente. Hoje nós temos a internet, e isso tem sido um divisor, como no entanto nós estamos aqui agora. Cuidado, pessoal, para não tomar decisões erradas, não é? Porque essas decisões erradas vêm. Por que essas escolhas erradas vêm? Porque você interpretou de maneira errada, como 3 cegos tentando descrever um elefante. Tá bom? Cuidado para você não pegar uma parte e começar a se alimentar dessa ferida emocional. Cuidado para você não pegar uma parte e começar a viver só. Ixi, eu vou falar, hein? Saulo, estou falando, hein? Vou falar mesmo. Vou falar, Alisson. Escuta.
Cuidado para você não pegar uma parte da sua vida e achar que é a tua vida toda. Cuidado para você não ser como esse cego que se dão apalpando uma parte do elefante, dizendo que é o elefante todo. E às vezes você, começamos a interpretar sim a vida. Só uma parte, só aquilo que nos agrada. Mas peraí, tem também as frustrações, tem os problemas difíceis. Jesus passou por tudo isso. Gente, imaginar que Pedro negou Jesus, imaginar que Judas traiu Jesus, imaginar que João, não é? Queria ser o principal, a mãe lá dele queria intervir diante de Jesus, interceder, para ser diferenciado no reino de Deus. Olha só que coisa terrível, trabalhar com pessoas diferentes, pessoas egoístas. A gente vai passar por isso? Vai. Como é que você está interpretando as situações? Como é que você está interpretando a tua vida? O que está trazendo para você, gente? Escuta aí. Jesus tem um olhar de compaixão. Ele interpreta como pessoas que estão perdidas, desgarradas, sobrecarregadas. Jesus olha para os discípulos e vê pessoas que precisam de ajuda, de transformação, de ensino, de serem formadas. Mas também existia um outro grupo lá, os fariseus. Lembra dos fariseus? Escribas e fariseus, religiosos, pessoas que conheciam a lei, pessoas que diziam que conheciam a Deus, mas não faziam nada daquilo que Deus manda. Está entendendo isso? Pessoas hipócritas. Sabe o que é um hipócrita? É aquele que fala uma coisa e vive outra. É aquele que vai dizer para você: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Esse é um hipócrita. É um que vive um teatro. Esses fariseus e escribas, Jesus olha e interpreta: esses são raça de víboras. Essas pessoas, elas estão se desviando totalmente do propósito, elas estão fora daquilo que foi estabelecido para que elas possam viver e para que elas sejam. Entendeu isso? Há muitas pessoas que estão vivendo exatamente assim, uma hipocrisia, uma mentira. Pessoas que estão vivendo um teatro. E Jesus agora vem batendo forte com essas pessoas. Jesus começa a falar por parábolas para que eles não entendam, porque são pessoas repreendidas. E o provérbio diz que uma pessoa repreendida várias vezes, ela fica sem vergonha, ela perde a noção da coisa. É como se ela se acostumasse a ser repreendida, não é? Agora essa pessoa, ela vai ser quebrada sem que haja cura. Olha só, gente, que palavra forte de Provérbios. Salomão falando isso, o homem mais sábio do mundo disse isso, não é? Salomão, ele interpretava as situações com sabedoria. Aquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que ele recebeu de conhecimento, isso faz diferença, e nós temos que aprender a interpretar a vida exatamente dessa maneira. Mas tem mais, Jesus olha também para aquela mulher, não é? De nacionalidade grego-fenícia, não é? E essa mulher, ela chega diante de Jesus e fala da sua filha e diz que está doente e precisa de Jesus. Jesus está com uma missão dizendo: olha, eu tenho que pregar a casa de Israel, eu tenho que ir à casa de Israel, e eu não posso deixar, não é, as migalhas para o cachorro, né? E olha, aquela mulher diz assim: até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu nunca vi fé como essa em Israel. Uma mulher que não era do povo de Israel, uma mulher que não era a prioridade naquele momento, mas Jesus diz: eu nunca vi fé como essa mulher. Jesus consegue interpretar o interior, as intenções. Jesus consegue interpretar o espiritual. Jesus consegue ver coisas que a gente não vê. Gente, aqui está o segredo das interpretações saudáveis. É quando você consegue ver o que está por trás daquilo. É quando você consegue diferenciar a pessoa do sentimento dela. Tem gente que quer matar a pessoa com sentimento. É aquela história do cachorro que eu falo aqui. Tem gente que pegou um carrapato no cachorro e quer matar o cachorro por causa do carrapato. Não faz isso. Tira o carrapato. O cachorro é precioso. O cachorro tem valor. Eu não vou matar o cachorro por causa do carrapato. Não mate o cachorro por causa do carrapato. Tira o carrapato. Você consegue resolver. É quando você consegue olhar a pessoa não pelo problema, mas você consegue olhar a pessoa porque Deus a ama, porque ela tem valor. Então, gente, as nossas interpretações, elas têm que parar de ser por emoção, por frustração, mas as nossas interpretações da vida precisam ser por causa do propósito, da missão que temos de vida. Tem que ser
dirigida pelo Espírito de Deus. Então eu preciso do relacionamento com o Espírito de Deus. Como Jesus vence pessoas cansadas, desgarradas, perdidas? Com o ensino, com preparo, com poder de cura, com poder de libertação e restauração. É assim que as pessoas começam a mudar. É assim que as pessoas começam a reagir de maneira diferente, porque assim elas vão começar a ter uma vida sarada emocionalmente. Elas vão conseguir transformar o mundo. Mas como se transforma o mundo? Começando em você. Se você não consegue transformar você, você não vai conseguir transformar coisa alguma. Para de agir pelas suas emoções, para de interpretar. E lembra que eu disse aqui, você interpreta quando você olha e aquilo que está dentro de você, de conhecimento, de informação, faz você tomar decisões. Nilzinha, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Entendeu? Você olhou aquilo, você vai acomodar com aquilo de história, de experiência, de crenças que há dentro de você. Se isso é positivo, então você vai interpretar de maneira positiva. Se isso é negativo, você sempre vai olhar de maneira negativa. Mas a grande proposta também é pensar, como que você faz diante disso? Como você traz cura? E o que Jesus fez? Jesus foi o grande intérprete da vida. Gostei dessa frase. Jesus, o grande intérprete da vida. Ele conseguiu olhar cada pessoa como única. Ele conseguiu diferenciar as pessoas das situações. Ele conseguiu vencer as emoções, mesmo sendo abandonado. Ele não agia pelas emoções, ele agia pelo propósito. Muito forte isso, gente, muito forte. E isso pode mudar a história da nossa vida. Isso pode mudar a maneira como olhamos o mundo, a nossa visão de mundo. Isso pode fazer-nos interpretar as situações, as coisas de maneira diferente. Jesus olha para cada pessoa de maneira diferente. Jesus percebe as necessidades de maneiras diferentes. Jesus percebe as intenções de uma maneira totalmente diferente. Jesus tem um olhar espiritual para todas as situações. Aqui está o grande segredo. É quando você consegue, através de Deus, do Espírito Santo, através de uma vida na presença de Deus, através do conhecimento com o Senhor, olhar e ter uma espiritualidade profunda e ver a vida a partir dessa espiritualidade, porque isso vai mudar totalmente as tuas decisões, as tuas interpretações.